Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Você sabe, o Visão Geral sempre entrevistando personalidades importantes dos mais diferentes segmentos da nossa sociedade. Uma vez um amigo me disse, abre aspas, tenho pensamentos que, se pudesse revelá-los e fazê-los viver, acrescentariam nova luminosidade às estrelas, nova beleza ao mundo e maior amor ao coração dos homens, fecha aspas. Então eu lhe disse, por que não os revela? Coisas boas não podemos deixar aqui no nosso coração, temos que mostrar e falar para todas as pessoas. Aliás, hoje, por falar em coração, eu vou conversar com o doutor Silvio Giopato, cardiologista, cirurgião. Tudo bem, doutor? Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Alberto. Muito bom. Aliás, o seu nome é muito grande, você é uma pessoa muito conhecida no meio de renome, né? Intervencionista. Intervencionista é aquele que faz mesmo a cirurgia, né, doutor? O cateterismo. Sobretudo. Cateterismo cardíaco, angioplastias. Ah, tá. Mas abrir assim, quando a pessoa vai para o hospital e faz uma cirurgia no coração, que abre, põe metade numa mesa, metade noutra mesa, você trabalha no meio, isso não é a sua área. Isso é o cirurgião cardíaco. Cirurgião cardíaco. Isso. Ah, então tá bom. Olha, como a gente aprende, eu falo que essa poltrona e essas juntas formam uma verdadeira universidade aqui, porque eu aprendo muita coisa aqui. Doutor Silvio Giopato, médico cardiologista, médico científico do serviço de angiografia. Se eu errar os nomes aqui, você me ajuda aí, viu? Ok. Hemodinâmica e cardiologia intervencionista do Hospital Vera Cruz, aqui em Campinas. E no Instituto Dr. Jaime Rodrigues, do Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí. Também o doutor, membro da equipe de cardiologia invasiva do Hospital das Clínicas da Unicamp, médico hemodinamicista, isso? E Colaborador do Hospital Bandeirantes, em São Paulo. Também diretor de educação continuada da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Parabéns, hein, doutor? Que currículo, hein? Obrigado. Que coisa, hein? Coração dói, doutor? Quando o cara fala assim, isso me deu uma dor no coração, dói? Coração não? O coração em si, ele não dói. Mas o tecido que envolve o coração, ele sente dor. E uma das manifestações de uma das doenças principais do coração, que é o infarto, provoca dor. Mas não é o coração, é como o cérebro também não dói, né? Exato. Segundo consta, né? Você pode operar o cérebro, mexer e a pessoa não sente dor. Olha só. Né? O que dói é o osso e as membranas que envolvem o cérebro. Aí dói demais. Muito bem. Doutor, dia 29 agora é o Dia Mundial do Coração. Como é que está o coração do povo brasileiro? Não sob o ponto de vista emocional, que eu sei que está dilacerado, mas sob o ponto de vista físico. Alberto. Nós temos agora o Dia Mundial do Coração, dia 29 de setembro. O que acontece? As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Para você ter ideia, morrem no mundo vítimas de infarto 17 milhões de pessoas por ano. Olha, que loucura, doutor. Isso equivale a dizer que são 2 regiões metropolitanas de São Paulo que desaparecem por ano do mapa. Vítimas de infarto. No Brasil, nós não temos um número estatisticamente fiel. Tá. Mas as estatísticas, as estimativas apontam algo em torno de 100 mil mortes por ano no Brasil. Isso, das doenças cardiovasculares, nós estamos entendendo aí todas as doenças que afetam o coração. Então, as doenças cardiovasculares que afetam todo o sistema cardiovascular, coração, cérebro, a aorta, mas quando eu falo nesses 100 mil pessoas que morrem no Brasil, vítimas só do infarto. Olha. As doenças cardiovasculares matam 30%, é responsável por 30% das mortes. Então, se você pegar todas as mortes, 30% são as doenças cardiovasculares. E a principal delas é o infarto. É a que mais mata. Agora, há outras doenças do coração, há várias outras. Tem muita doença no coração, não? Você pode ter doenças das válvulas cardíacas, você pode ter doenças específicas do músculo cardíaco, você pode ter doenças infecciosas no coração, no pericárdio, pode ser atacado por vírus, por bactérias.
Então, você tem as doenças congênitas, são as doenças estruturais do coração. Tá. Então, existe uma gama muito grande de doenças do coração. Sim. Mas a principal é o infarto, disparado. Muito bem, nós vamos falar do infarto já aqui, sugestões de como tentar prevenir o infarto e tal. Mas voltando às doenças cardiovasculares, por exemplo, se nós tivermos um entupimento, digamos, da aorta inferior, existe a aorta inferior, né? Abdominal. Uhum. Isso é considerado uma doença cardiovascular. Cardiovascular. Tá. Que pode ser com placas que vão ficando nas paredes das veias. Tudo isso é a base de toda essa doença de entupimento das artérias, é uma doença chamada aterosclerose, que é deposição de gordura na parede das artérias. Tá. E essa é uma doença sistêmica, ou seja, ocorre em qualquer parte do organismo. Então você pode ter entupimentos nas artérias do coração, nas artérias do pescoço, a carótida, cérebro, nas artérias renais, nas artérias, na aorta, né, que distribui o sangue para todas as partes do organismo. Mas a base disso é uma doença só, a aterosclerose. E ela pode ser, não sei se evitada, ela está muito mais ligada à alimentação ou não? Também. Essa doença, a aterosclerose, ela é uma doença que não tem uma causa única. Ela tem fatores que predispõem a ela. Nós temos fatores imutáveis, aqueles que nós não conseguimos modificar. A idade, né? Uma das coisas que você me perguntou um pouco mais cedo, né? O homem infarta mais do que a mulher. Sim, os homens têm uma propensão maior a desenvolver essa doença do que as mulheres. Então, o sexo é um fator imutável, você não consegue mudar. A idade, o homem acima dos 40 anos, a mulher acima dos 60 anos. E a história genética. Então, aquela pessoa que tem uma história familiar de doenças... Bom, quando a gente fala familiar, desculpa interromper, doutor, mas quando a gente fala histórico familiar, até que grau de parentesco a gente... Tio é histórico familiar? Primos, segundo grau, por exemplo? Sim, quanto mais você se distancia, menor é a influência sobre você. Entendi. Então, a gente valoriza muito a história familiar. Pai, mãe, irmãos. Pai, mãe e irmãos. Porém, não é infrequente você tem a história do pai e tem a história do tio. Às vezes o tio infartou, o irmão do pai infartou mais cedo do que o seu próprio pai. Tá. Mas existem bagagens genéticas misturadas aí, né? Bom, vamos então falar do infarto. Quando a gente fala, é infarto ou infarte? Você pode falar das duas maneiras, eu prefiro falar infarto. É melhor não ter nenhum dos dois, né? Nem o infarto, verdade. Nem o infarto. O infarto, ele é uma veia que ficou teoricamente entupida. Houve uma certa isquemia ou houve um derrame de sangue? O que é o infarto? Tá, vamos tentar explicar de uma maneira bem simples. O infarto você tem uma placa de gordura em alguma das artérias do coração, e essa gordura foi se depositando na parede da artéria e ela está recoberta com uma fina membrana que separa esse colesterol, essa gordura do sangue que está passando por cima dela. Do leito do rio, digamos assim. Exatamente. Tá. Quando essa membrana rompe e aquele conteúdo, aquele colesterol que está por debaixo dessa membrana fininha, entra em contato com o sangue entende que ali ocorreu um acidente e ele tem que bloquear aquilo. Como é que ele consegue bloquear as coisas? Formando um coágulo. Então ele vai formar um coágulo em cima daquele machucado. Quem vai entupir a artéria não é a placa de gordura. É o coágulo que se forma em cima. Exatamente. Isso é como se fosse uma trombose. Uma trombose, exatamente. Chama aterotrombose, que eu tenho um processo de aterosclerose, que sofreu uma complicação, formou um trombo. Aterotrombose. Mas como é que o nosso cérebro não entende que ele não pode fazer isso, que ele vai prejudicar a gente, doutor? Não, mas veja só, é um mecanismo de defesa. O problema é titular a dose. Isso que é o difícil. Então, o organismo, ele tenta te proteger, mas o estímulo para a formação do coágulo é maior do que o próprio estímulo do próprio organismo para desfazer esse coágulo. Quando nessa batalha de formar coágulo e desfazer coágulo, você perde, ou seja, aquela briga, as armas que desfazem o coágulo, ela perde
para a formação, Entendi. vem o infarto. Mas é um mecanismo de defesa. Mas então o infarto não é um derramamento de sangue no coração? Não. Pelo contrário, é uma isquemia. Uma isquemia. Aí interrompe a passagem de sangue. E aí o músculo que tiver adiante daquele ponto da obstrução vai sentir falta de oxigênio. E aí faltou sangue, consequentemente falta oxigenação para o pulmão, para o cérebro. Exato. A gente tem que entender que o coração é um músculo, tá? Que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano e por aí vai. O único descanso que ele tem é o intervalo entre um batimento e outro. Consequentemente, o consumo energético dele é muito alto. Sim. Na hora que você interrompe a passagem do sangue, ele logo vai sentir essa deficiência. Ele não tem reserva energética para aguentar muito tempo sem... Como se fosse o combustível no automóvel. Exatamente. Parou, faltou combustível, vai ratear. Ele vai ratear, exato. Tá. Então, isso é infarto. Esse mesmo mecanismo pode ocorrer no cérebro. Você tem um infarto cerebral por um mecanismo semelhante. Mas aí não seria um AVC, não? É o AVC. É o AVC. Tá? Aí, só juntando as coisas, você tem o AVC isquêmico, que aí seria o hemorrágico. E você tem o AVC hemorrágico, é quando você rompe uma artéria, você tem um aneurisma, é uma outra fisiopatologia, uma outra coisa. Dizem que é mais complicado quando é mais tem grave. Hemorragia, né? O AVC hemorrágico, ele é mais grave. Bom, doutor, vamos lá. Tem gente que fala que quando você nasce tem um número enorme lá, enorme, que é colocado lá no seu coração. Você vai bater tantas vezes assim, ó. Chegou isso aí, esgotou esse batimento e tal. E partindo dessa premissa aí, o cara fala, então não vou exigir muito do meu coração. Mas a medicina fala o contrário. Você deve praticar exercício, você deve fazer as coisas para acelerar o coração. Como é que é? Alberto, essa é uma das partes, que pergunta maravilhosa essa. Vou tentar ser breve, mas ela é muito bonita. E porque envolve coisas muito belas. Bom, isso é verdade. Você nasce com um número programado, pré-programado de batimentos. Então você fala, não vou fazer atividade física. Dorival Caymmi, né? Que tá lá no céu. Vou virar tranquilo, vou economizar. Só que o que controla a nossa frequência cardíaca? Nós temos o nosso sistema nervoso autônomo, que funciona independente da nossa vontade. Nós temos o simpático e o parasimpático. Tá. O simpático é aquele que libera adrenalina, ele acelera o batimento. O parasimpático é aquele que reduz a velocidade e deixa você mais tranquilo. Quando você está em atividade, você tem um equilíbrio entre esses dois. Quando você está assustado, predomina o simpático, é a adrenalina. Você levou um susto, você precisa fugir do seu inimigo, etc. Quando você está dormindo, predomina o parasimpático, que segura a sua frequência cardíaca. Tá. Pois bem, se você é mal condicionado fisicamente, você vai ter um predomínio do sistema parasimpático. Então, a sua frequência cardíaca, na média, vai ser mais alta. Consequentemente, você está consumindo mais rapidamente os seus batimentos. Perfeito. Se você faz atividade física e você é uma pessoa bem condicionada, você aumenta a sua atividade do sistema nervoso parasimpático, a sua frequência cardíaca média abaixa. Abaixa. Mesmo durante o dia, durante a atividade. Ela vai acelerar enquanto você estiver na atividade, no entanto, no seu repouso ela vai... Exatamente. Quando você não se condiciona, qualquer atividade física que você faz, a sua frequência vai lá para cima. Exatamente. Se você está condicionado, ela não sobe, ela fica mais baixa. Perfeito. Agora, isso poupa batimentos. Muito bem. Eu tenho que fazer várias perguntas aqui. Nosso programa tem 35 minutos, doutor. Falar de coração aqui, você imagina quantos anos você estudou para falar, para fazer, mexer as coisas. Imagina aqui em 35 minutos que a gente quer explorar o máximo possível. Vamos supor uma pessoa uma pessoa comum, normal, que está nos assistindo aí. Se ela não... O correto é fazer periodicamente os exames e tal, mas se ela não fizer, a que ela tem que prestar atenção de repente? Olha, isso aqui está me acontecendo, será que é alguma coisa com o coração? Sei lá, subiu uma escada, terminou ofegante. Quais são algumas coisas que a gente poderia observar, doutor? Bom, primeiro assim, a parte mais importante, tem que fazer um controle periódico. Perfeito, né? Isso é básico. Mas, se você começa a cansar mais rápido para executar uma mesma atividade, então você está acostumado a subir 3 lances de escada. Você sabe o quanto você chega cansado no final do terceiro lance. Mas se você começa a cansar mais para executar a mesma tarefa, alguma coisa está errada. Pode ser que você ganhou peso, ou seja, né? Mas você tem que imaginar que seu coração pode estar sofrendo um pouco mais. Ou uma atividade que antes não produzia
sensação de mal-estar ou mesmo dor no peito, Tá. né? Se você começou a ter esses sintomas, procure o médico o quanto antes, porque isso já é um sinal de alerta. Perfeito. Então, um cansaço exagerado, um cansaço não adequado para aquela atividade, ou uma dor no peito que aparece durante a atividade física, é sinal que você deve procurar um cardiologista. Agora, se esses sintomas aparecem em repouso, você tem que procurar o pronto-socorro. Doutor, fuma? Não, nunca. Acho que cardiologista que fuma não poderia exercer a profissão, né? Porque é uma coisa impressionante, né? Existem as incoerências da vida, né? Mas que a gente tem que respeitar também, né? O cigarro é um dos grandes responsáveis. Alberto, né? eu falei de estatísticas do coração, vamos falar um pouquinho de estatísticas do tabagismo. O cigarro mata por ano 6 milhões de pessoas por ano no mundo. 600 mil são pessoas tabagistas passivos, pessoas que não fumam, mas convivem em ambiente onde tem fumante. 600 mil pessoas. Recentemente saiu uma publicação, eu acho que é da Coreia do Sul, onde eles mostraram, os cientistas mostraram que animais domésticos de casas onde tem fumantes morrem mais cedo, tem mais doenças pulmonares, principalmente os gatos, porque impregna a nicotina e todas aquelas sujeiradas que estão no cigarro, no pelo, e como ele tem o hábito de lamber... Doutor, o cigarro, ele mata mais pessoas por câncer de pulmão ou por problemas de coração? Coração. Mais do que o câncer de pulmão, olha só. Mais do que qualquer câncer. Mas o que é? A nicotina, ela vai impregnando nas veias também, não? A nicotina e várias outras substâncias presentes no cigarro, Alcatrão, elas provocam uma disfunção de uma pelezinha que envolve a parte interna da artéria, que é uma membrana ultra fina. E essa membrana, que se chama endotélio, quando ela fica disfuncionante, ela favorece a entrada do colesterol por debaixo dela. E o cigarro é um desses que alteram essa permeabilidade do endotélio. Bom. Doutor, um cálice de vinho por noite é bom ou não? Para o coração? Alberto, quando você fala de alimentos, nós temos que estudar populações muito grandes por um período muito longo. E as evidências que nós temos é que o consumo do vinho em doses pequenas, ele traz benefícios para o sistema cardiovascular. Então, as evidências que nós temos até agora, do consumo, como você colocou, de um cálice, uma taça de vinho ao dia, isso não vai trazer os malefícios do álcool. O excesso... Mas vai trazer o benefício dos componentes que tem no vinho. Agora, o álcool que está presente no vinho, na cachaça, no uísque, na cerveja, por aí. Né, o álcool, o consumo excessivo do álcool, sim, ele traz efeitos deletérios, tanto para o coração, como para o cérebro, para o fígado. Tá. Doutor, eu já ouvi falar que quem tem um infarto dos 40, dos 35 para baixo, pode ser muito mais fatal, normalmente é mais fatal do que quem tem aos 65, 70, 80, é verdade isso? O que acontece? Você pode, no jovem, na pessoa, a gente falou sobre atividade física, a pessoa mais idosa, ela pode ter tido, mesmo que não tenha sido atleta, mas a atividade física que ela exerceu ao longo da vida, isso favoreceu o aparecimento de circulação colateral. Um tipo de circulação alternativa, que a hora que você fecha o caminho, as variantes. Os bypass. E o jovem, exatamente, e o jovem não teve tempo de recrutar esses caminhos alternativos. Entendi. Então, ele pode ter um infarto fatal, né, o fulminante. Perfeito. Então, isso acontece, tá? Mas a gente percebe que depende muito da característica da pessoa, dela ter desenvolvido essa circulação colateral. Você viu que eu quase nem deixo você terminar de falar, porque eu quero perguntar muita coisa, né? Doutor, vamos supor que alguém encontre no ambiente de trabalho uma pessoa que começou a sentir mal, ou tenha a certeza, ou quase certeza, ou se fala muito, alguém que já tenha tido infarto, está tendo um infarto. Uhum. Claro que a primeira coisa é chamar o 192, chamar o SAMU e aquela coisa toda, tal, imediatamente. Mas o que é que a gente pode fazer para ajudar aquela pessoa? É conduzir essa pessoa o mais rápido possível para o serviço de saúde. Chamar o 192, chamar o SAMU ou conduzir essa pessoa para o pronto-socorro.
Poderíamos até falar de alguns medicamentos, aspirina é bom, mas a gente não tem certeza, você não tem certeza que aquela pessoa está infartando. Então é preferível que você leve essa pessoa rapidamente ao serviço de saúde mais próximo daquele local, para que aí sim, uma equipe treinada e bem qualificada faça o diagnóstico. E, doutor, e pedir para a pessoa tossir, tem alguma coisa aí, tem alguma verdade nisso? Não, aí, veja só, uma coisa é a pessoa que está tendo dor no peito, está passando mal e que você supõe que é um infarto, ok? Agora, outra coisa é a pessoa que perde a consciência, teve uma parada cardíaca. Então, existem manobras que você pode fazer, mas a pessoa tem que ser treinada em suporte básico à vida. Em que todos nós deveríamos aprender. Deveria ter isso na escola. Olha, verdade. Aliás, eu entrevistei aqui esses dias o Jorge da Farmácia, que foi o precursor da Lei Lucas, que toda escola tem que ter alguém especializado. Isso é perfeito. Deveria ter nas empresas, né? Porque isso não é um ato médico, isso é um ato de humanidade. Humanidade, exatamente. Então, as pessoas estarem treinadas para saber o que fazer nessas horas é fundamental. Você atender uma pessoa que perdeu a consciência e que supostamente teve uma parada cardíaca, até que o SAMU chegue, isso você poupa vidas. Em 15 minutos, a maioria das pessoas que ficou em parada cardíaca não tem mais, é irreversível. Tá. Se você der um atendimento adequado rapidamente, você aumenta muito a chance de sobrevida dessa pessoa. Tá. Portanto, todos nós deveríamos saber. A questão da tosse. Você não vai ter tempo da pessoa que entrou numa arritmia cardíaca que vai perder a consciência, você não sabe, você vai pedir para tossir, não dá mais tempo, a pessoa já parou, tá certo? O mecanismo de tosse, quando nós médicos, eu fazendo cateterismo cardíaco, presencio que o paciente está diminuindo a frequência cardíaca dele, eu peço para ele tossir, estimulo a tosse, que esse aumento da pressão da caixa torácica comprime o coração e garante um certo débito cardíaco. Entendi. Mas para uma pessoa leiga não tem como você nada. Não vai saber. Não vai saber. Vamos fazer um cateterismo, doutor? Vamos. Como é que é o cateterismo? O que se introduz na veia? É algo de plástico? É o quê? É um catéter, o catéter é um tubo. Sim, o material dele. Ele é de plástico. Tá fininho, ele tem menos de 2 milímetros de diâmetro. Tá. E a gente pode entrar ou pela virilha, hoje, mais comumente, nós entramos pela artéria radial, que é uma artéria aqui no punho, e chegamos até o coração. E a partir daqui a gente consegue injetar substâncias dentro das artérias coronárias para saber se elas têm entupimento ou não. Havendo entupimento... Tem uma câmerazinha ainda? Não. O catéter não tem uma câmera? Não. O equipamento de cateterismo cardíaco é um equipamento que ele usa o raio-x. Então o paciente fica deitado numa mesa onde tem o raio-x. Você vai seguindo por ali. E aí você vai acompanhando pela televisão. Eu vou manipulando aqui, mas eu vou acompanhando por uma televisão que está na minha frente. Então, mas não é nenhuma câmerazinha que vai na ponta do catéter? Não é nenhuma câmera que vai na ponta do catéter. O catéter, ele pode... Por alguma razão ou por alguma habilidade do médico, ou não tem essa função, ele pode desobstruir automaticamente uma veia? Uma coronária, sei lá? Sim. Isso se chama angioplastia. Isso já é angioplastia. Na angioplastia, nós, por dentro desse catéter que vai até o coração, por dentro dele nós passamos alguns dispositivos, entre eles um outro catéter bem mais fininho do que esse, que tem um balão na ponta. Quando ele chega no ponto da obstrução, nós insuflamos esse balão, ele empurra aquela placa de gordura ou aquele coágulo contra a parede da artéria e o sangue volta a passar. E por esse mesmo mecanismo, esse mesmo balão, nós podemos ter em cima dele o stent. O stent é um tubo de aço ultra fino, todo recortado a laser, que lembra um bob de cabelo que as mulheres usavam antigamente, não usam mais. Hoje é verdade. Né? Hoje não tem mais. Aí você fala bob para as meninas, mas o que é isso, né? Esse que é o nome de cachorro, né? Já parece peça de museu, né? Mas o stent, ele vai montado em cima desse balão, fechadinho. Quando ele chega no ponto da obstrução, nós insuflamos o balão. Quando o balão insufla, o stent se abre. Tá certo? Quando eu murcho o balão, o stent é um metal, ele não volta, ele é inelástico, ele fica tunelizando, ele não volta. Isso é da sua competência? É da minha competência, exato. Isso Entendi. se chama angioplastia
E hoje, então, voltando um pouquinho na história do paciente que infartou, quanto mais cedo ele chegar para mim no hospital, melhor vão ser as chances de eu conseguir abrir essa artéria através do cateterismo, através do implante de stent. Então, se ele chegar rápido no hospital, ele pode receber 2 tratamentos. Se não tem cateterismo naquele hospital, ele pode receber um remédio que dissolve o coágulo e restabelece a passagem de sangue. Ou ele vai para a sala de cateterismo, que é onde eu estou lá esperando, e aí eu vou fazer a desobstrução da artéria para o sangue voltar a passar. Doutor, e o dia do coração? Que vai ser agora, o que nós vamos ter de lembrança? O que a gente vai ter? Olha, dia 19, né? Não, dia 29, sábado. Nós vamos fazer uma ação social. Nós já fizemos essa ação no ano passado, atendemos mais de 600 pessoas em praça pública. E o nosso objetivo é levar informação para as pessoas sobre o que é o infarto e como prevenir o infarto. Nós vamos medir pressão, cintura abdominal, vamos medir o açúcar no sangue, o colesterol no sangue, tudo isso para avaliar o risco que essa pessoa corre para desenvolver o infarto. Se eu conseguir falar para você, se eu conseguir te sensibilizar da importância de você prevenir as doenças cardíacas, eu vou ter menos pessoas infartadas. Se eu conseguir fazer com que você procure assistência médica mais rápido possível, vamos ter menos pessoas morrendo por infarto. Então, a ideia dessa ação social vai ser ali em frente à Catedral Metropolitana, das 8 da manhã... No centro de Campinas. No centro de Campinas, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Vamos ter uma equipe de enfermagem, médicos, pessoal de administração, tudo para receber a população, para que a gente possa prestar esse atendimento, esse serviço público, é tudo gratuito. Nós estamos em parceria com a Prefeitura de Campinas, através da Secretaria de Esportes e Lazer, a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, a campanha Coração Alerta, que é uma campanha da Sociedade de Hemodinâmica para sensibilizar as pessoas sobre a importância da prevenção das doenças cardiovasculares. Muito legal. Coloca de novo, por favor, para mim, esse slide, o último slide que nós colocamos aí, por gentileza. Olha aí, ó. Ação social, meu coração bate feliz. E o seu? Dependendo do time que você tem no coração, né? Dependendo do time. Bate feliz, dependendo do time. O coração não bate feliz. Doutor, eu fiquei muito feliz. Eu espero não precisar do seu serviço, mas se eu precisar, pode ter certeza que eu estarei em boas mãos. E muito obrigado, viu? Muito obrigado, Alberto. Foi um prazer. Doutor Silvio Giopato, cardiologista, intervencionista, foi quem me deu o privilégio dessa entrevista hoje no nosso Visão Geral, hein? Eu gostei muito, tenho certeza que vocês gostaram também. Às 7 horas da noite tem RF Esporte Clube. Conto com a sua audiência. Até mais, pessoal. Tchau.